Bom dia, ouvintes da Evangélica do Brasil FM, bom dia vocês que nos acompanham pela internet. Estamos iniciando a transmissão do culto matinal da Igreja Batista da Capunga, transmissão ao vivo, direto do nosso templo, localizado na Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Hoje, domingo, 18 de maio de 2014. Meus irmãos, como é bom recebê-los nessa manhã de domingo, como é bom ter a alegria de reencontrá-los, especialmente na oportunidade para adorarmos ao Senhor juntos. Eu quero saudar a todos aqueles que já estão presentes nesse santuário, e essa saudação se estende àqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Sintam-se todos bem-vindos, que esse tempo seja dedicado à adoração ao Senhor, à comunhão e ao aprendizado da sua palavra. Quero, nesse momento inicial do culto, fazer alguns avisos, algumas comunicações. Começo registrando os agradáveis momentos vividos ontem, ali em Capungópolis, com o Dia da Família Capunguense. Nessa programação, conduzida pelo Ministério de Família de nossa igreja, com apoio naturalmente dos outros ministérios, nós tivemos ali um trabalho muito bonito, com momentos muito agradáveis, um número expressivo de irmãos participando. Foi muito feliz o dia ontem ali em Capungópolis, e nós nos alegramos com isso, celebramos com aqueles que estiveram ali e deixamos esse gostinho com os que não puderam ir. Espero que numa próxima oportunidade participem conosco de programações como essa. Nesse mês da família temos algumas coisas pela frente ainda para acontecer ligadas a esta área de família. Eu quero lembrar, inclusive, que no próximo domingo, último domingo do mês de maio, às 17 horas, dentro da programação do mês da família, haverá uma palestra com o Dr. Luiz Schettini Filho. A palestra será às 17 horas do próximo domingo, portanto, e as famílias, os casais especialmente da igreja estão convidados, mas as famílias de um modo geral, também podemos convidar outras pessoas que não são da igreja para participarem, e a palestra será sobre o tema do relacionamento. Portanto, certamente será uma programação interessante, seremos enriquecidos. Além dessa atividade, algumas outras programações estão previstas para esse mês da família. Eu quero lembrar, por exemplo, que tem havido um investimento muito direto na formação de novos líderes de grupos familiares. Há inclusive um grupo de líderes em formação, uma participação significativa de jovens também. Eu queria inclusive pedir ao grupo de líderes em formação que se coloque de pé. Não sei onde estão sentados, estão aqui, estão lá em cima na galeria, estão aqui, pronto. Esses são futuros líderes dos grupos familiares, estão em processo de formação. Alguns outros certamente estão vindo da Escola Bíblica Dominical ainda, mas nós queremos parabenizá-los por essa disposição para servir e dizer-lhes o nosso desejo de que Deus os abençoe e principalmente use sua liderança no trabalho realizado. Muito obrigado. E certamente, além dos líderes que já estão atuando, desses que estão em processo de formação, novos líderes estão surgindo e serão formados para que ampliemos cada vez mais o trabalho com grupos familiares. Quero também informar aos irmãos, ou lembrar aos irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, uma importante reunião a ser realizada hoje às 13h15, 1h15 da tarde. Portanto, dá tempo, depois do culto da Assembleia, almoçar, ou aqueles que forem em casa, dá tempo voltar. 1h15, precisamos de todos os professores da EBD presentes, alguns pontos importantes a serem tratados com os professores da Escola Bíblica Dominical. Lembramos, inclusive, que após este culto, teremos a Assembleia Ordinária da Igreja. Os membros da Igreja que puderem permanecer devem fazê-lo. Quero lembrar também aos irmãos
que nós estamos aí na expectativa do projeto Eu, um Profissional de Cristo, e no próximo domingo haverá almoço solidário. Os irmãos podem cooperar com o almoço, procurem a irmã Keila, outros irmãos da coordenação do projeto Eu, um Profissional de Cristo, para fazerem algumas doações, para ajudarem no almoço do próximo domingo, e no domingo esperamos que todos almocem aqui. Será uma forma de cooperar com o projeto, e o projeto será executado no último sábado desse mês de maio. Estamos muito felizes com a realização de mais uma edição do projeto Eu, um Profissional de Cristo. Dessa vez o grupo irá à cidade de Sanharó, onde temos uma frente missionária, e esperamos ali mais uma vez um lindo trabalho, como tem acontecido outras vezes. Recebemos um convite da irmã Ronidalva para a próxima quinta-feira ali em Casa Forte, na Fundação Joaquim Nabuco, uma palestra com o lançamento de um livro de sua autoria, O Poder de Punir e Seus Equilibristas. A irmã Ronidalva tem uma ampla experiência, tanto de trabalho como de pesquisa, na área, inclusive, na área penal, e graças a isso ela será palestrante naquela ocasião, e também será o lançamento de seu livro. Nós recebemos o convite e repassamos à igreja, compartilhamos com os irmãos também esse convite. Recebemos também uma notícia, uma palavra da nossa irmã Damares Rodrigues, pediu que transmitisse à igreja seu abraço e a sua felicidade. Ela está nos Estados Unidos para a colação de grau de Davi, seu filho, e com muita alegria que ela está vivendo esse momento, nos pediu que compartilhasse com a igreja também esse momento tão significativo. Queremos ainda fazer uma convocação, esta dirigida aos irmãos que estão envolvidos no projeto do uso da língua inglesa para alguns planos especiais. Foi formado um grupo de tradução que está no mutirão para o trabalho de tradução da página da igreja na internet, e nós queremos lembrar a esses jovens, especialmente jovens, esses irmãos, uma importante reunião hoje após o culto noturno. Então todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto precisarão estar hoje à noite, e nós os lembraremos nominalmente esses nomes à noite. Esperamos todos presentes para esta reunião após o culto de hoje à noite. Quero compartilhar com os irmãos que durante esta semana a irmã Mônica, esposa do irmão Suede, perdeu o seu pai, o irmão Enilton. O irmão Enilton era diácono da Primeira Igreja Batista em Boa Viagem, e nós nos solidarizamos com a família nesse momento e nos comprometemos a orar, a continuar orando pelo conforto e pelo consolo do Senhor sobre esta família. Quero agora registrar algumas presenças entre nós, alguns irmãos que nos alegram com a sua presença, e eu quero mencionar aqui os nomes que me chegaram. Eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé quando fossem mencionados. Evilson Salles, da Igreja Presbiteriana de João Pessoa, queria que ele ficasse de pé, está ali. Seja bem-vindo, meu irmão, uma alegria recebê-lo neste culto. Também o nome de Vera Lúcia Sintra, da Igreja Presbiteriana do Guararapes. Sejam bem-vindos, meus irmãos, que alegria recebê-los neste culto. Certamente há outros visitantes entre nós. Eu lhes pediria, por gentileza, que também se colocassem de pé, todos aqueles que nos visitam. Coloquem-se de pé onde estiverem, para que possamos vê-los, identificá-los. Temos vários irmãos presentes entre nós. Que alegria tê-los em nosso meio, que alegria recebê-los. Vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja que está próximo a você, também o cartão de boas-vindas de nossa igreja. O cartão é uma expressão de nossa gratidão por sua presença e expressão também do nosso desejo de vê-lo outras vezes. Por isso, junto ao cartão, há uma parte destacável onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. E aí nós poderemos manter esse contato, que será muito importante para todos nós. Finalmente, eu quero lembrar aos irmãos que nós temos ainda hoje, e somente hoje, exemplares do livro Coração Indestrutível, do Ministério RBC. Os irmãos que desejarem adquiri-lo hoje pela manhã ou à noite, um livro, como mencionamos já no domingo passado, escrito por Jaime Garrido, que tem sido capelão em algumas Copas do Mundo, tem atuado como conselheiro de alguns jogadores da seleção brasileira, e tem algumas mensagens especialmente dirigidas a jovens, mas mensagens de estímulo, de incentivo para todas as pessoas. Os que desejarem poderão adquiri-lo após este culto ou após o culto noturno. Neste momento nós vamos orar silenciosamente ao som do prelúdio,
preparando-nos para cultuar ao Senhor. Neste momento, nós convidamos a igreja para que se ponham de pé, a fim de que juntos façamos a leitura do introito bíblico, o qual se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, 11a e o 13. Assim diz a palavra: Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Cantemos Fonte és tu de toda bênção, número 17 do Inário para o Culto Cristão. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelo dom da vida. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelas incontáveis bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas, dia após dia. Nós Te agradecemos, Senhor, porque as Tuas misericórdias nas nossas vidas se renovam a cada manhã. E é por isto que na manhã deste dia, os Teus filhos se reúnem enquanto igreja para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo e bendito nome, bem como o nome maravilhoso do Senhor Jesus.
Aceita, ó nosso Deus, o nosso louvor. Aceita a adoração dos teus filhos, porque nós a fazemos, Senhor, com muita alegria nos nossos corações. Fala às nossas vidas nesta manhã, como tu tens falado a cada dia. É por isto, Senhor, que nós te agradecemos, e no nome do Senhor Jesus, que nós te dizemos muito obrigado por tudo isto, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Ouviremos o coro Capunga entoando Ouve-nos, Pastor Divino, de Ralph Manuel, e na sequência o momento de oração.
Iniciando o nosso momento de oração, quero dar 2 avisos. O veículo placa KII 2013 está com alarme disparado. Veículo placa KII 2013, um Versa, deve ir até o local. Seu proprietário deve ir até o local. Outra informação é que, ainda sobre o Dia da Família, ontem em Capungópolis, algumas famílias foram acordadas antes do horário para ser lembrado do evento, e outras importaram familiares de um outro estado para vir aqui. É o caso da irmã França Cleia, que está com a sua irmã Dávia visitando. Eu gostaria que ela ficasse de pé. Bem-vinda, está lá na galeria, uma alegria tê-la conosco. Isso para vocês, aqueles que não foram a Capungópolis, perceberem a importância do Dia da Família. Agora, no momento de oração, antes de chamar os aniversariantes, mais especificamente, gostaria de que aqueles que esqueceu a chave de um carro, agradeça a Deus em oração. Ela está comigo, mas você tem que dizer a marca do carro e o número da chave pequena que tem no chaveiro. Agora eu convido o nosso pastor, a irmã Marta, para que receba os aniversariantes da semana, aqueles que constam no boletim e aqueles que estão presentes, e o seu aniversário é de hoje, domingo, até sábado. Estamos esperando vocês aqui à frente para abraçá-los, para dar a você um cartão lembrando esse dia importante para você e para nós. Enquanto os aniversariantes chegam, vou levando alguns motivos de oração para que a igreja esteja antenada aí e possamos orar por alguns irmãos nossos. Devemos continuar orando pelas famílias enlutadas da nossa igreja. No caso da irmã Mônica, esposa do irmão Suede, o pai faleceu na quarta-feira, devemos orar em seu favor. De algumas outras famílias que já víamos orando por ela, temos aqui presente, nos alegra, a família da irmã Liz, pelo falecimento da sua mãe, está retornando aqui à igreja. Estamos orando por essas famílias. Devemos orar ainda pela recuperação da irmã Edinha Melo. Ela sofreu uma queda, foi submetida a uma cirurgia. Ela está tendo uma boa recuperação e já viajou para Maceió a pedido da sua filha. E devemos continuar orando também pela irmã Eliane Melo, pela irmã Cleonice Melo, Ariovaldo Júnior, Carminha Albuquerque, Lígia Fontes, Ana Maria Marques. Ela será submetida a uma cirurgia na quinta 22, no Hospital Esperança. Devemos orar em seu favor, para que tudo seja de acordo com a vontade de Deus. Devemos orar por uma jovem, ela está... Rafaela Farias, devemos orar pela sua saúde. E agradecendo na igreja as orações que fizeram a meu favor. Não estive domingo aqui, estava doente, e agradeço as orações. E devemos orar agradecendo a resposta, o final da greve dos policiais. Esperamos que eles não tenham perdido por essa greve, como a sociedade perdeu. Nós vimos a sociedade aí, o quanto nós somos responsáveis pela sociedade que nós pretendemos ter. Nós somos responsáveis pela transformação dessa sociedade que mostrou uma certa falta de convívio social. Oremos. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade que temos de estar à Tua casa, de diante de Ti, com nossos irmãos, agradecer pelas bênçãos recebidas, colocar diante de Ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas angústias,
e também, Senhor, pedir que Tu intervenha na vida de irmãos nossos, de amigos nossos. Os nomes foram citados aqui, que Tu estejas, ó Pai, visitando a cada um deles, visitando a cada família que foi citada. E Te pedimos, ó Pai, pelas famílias enlutadas, que Tu estejas confortando e consolando, e que sejamos parceiros Teus nessa hora difícil. Que nos use, Senhor, para ajudá-los. Pai, nós Te agradecemos pelos aniversariantes desta semana. Que Tu estejas dirigindo, ou continuando, Pai, dirigir as suas vidas, dando-lhe a certeza da sua salvação, e através dessa certeza eles possam testemunhar do Teu amor e dos Teus cuidados em suas vidas. Nós Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas abençoando o Ministério de Famílias da nossa igreja e todas as famílias da nossa igreja, que elas sejam alvos das Tuas bênçãos, da Tua direção, dos Teus cuidados, e Te pedimos que continues a falar aos nossos corações nas partes que se seguem nesse culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica responsiva, vamos fazer essa leitura em pé. Palavra de Deus em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Podeis se assentar. Em Cristo seja o lar edificado. Cantemos este belo hino de número 590 do Inário para o Culto Cristão. Em Cristo seja o lar edificado, no conselheiro, Mestre e Salvador, todo feito, cresça consagrado.
Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando O Senhor é Minha Rocha, música de Sueldo Fernandes. E na sequência a mensagem com o pastor Ney Ladeia. Senhor, não temerei.
Naturalmente, família é o tema de nossa mensagem de hoje pela manhã. Deixei para dar na hora da mensagem um aviso bem familiar a respeito do crescimento de uma família e da família capunguense. Cuidadosamente já me enviaram vários lembretes aqui de que eu tinha esse aviso para dar, mas estava atento quanto a isso. É que exatamente hoje, às 7h22, nasceu o Davi. Davi é o filhinho de Cleuber e Cíntia Farias, e nós nos alegramos com toda essa família pela chegada do Davi. Nós agradecemos a Deus este presente, essa dádiva do Senhor. Família tem sido o motivo de nossa preocupação, tem sido nossa atenção durante esse tempo. Peço aos irmãos que atentem para dois textos produzidos no boletim de hoje, ou impressos no boletim de hoje, um texto do Ministério de Família, o texto da pastoral, ambos tratando deste assunto que considero bastante relevante. E gostaria também, em nossa mensagem de hoje pela manhã, de abordar este assunto. O texto que tomo como ponto de partida está no livro dos Provérbios, no capítulo 4, versículos de 1 a 7. Provérbios 4, versículos de 1 a 7. Nós temos um resumo de exortações paternais, de conselhos paternais apresentados aqui nesse texto. E diz o livro da Palavra de Deus: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, e guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. É fácil perceber a relação entre a família e a palavra de Deus. Nós vamos encontrar nas Escrituras infinitas referências diretas ou indiretas à família. A partir do começamos com a história da criação do homem, e já no segundo capítulo do livro do Gênesis está a ideia da criação da família. Deus começa por perceber: não é bom que o homem esteja só. Em seguida, depois de formada a mulher, Deus apresenta a segunda parte do seu projeto: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E ainda hoje há quem acha que é para encher a terra sozinho, né? Outros acham que já tem muita gente ajudando, então não precisa fazer muito esforço. Mas a verdade é que o projeto estava presente ali. O projeto é apresentado ali no texto de forma muito clara desde o início. Mas isso vai aparecer mais adiante, lembrando que há uma relação direta entre a família e o plano de Deus para a humanidade, especificamente o plano de redenção. Portanto, não apenas seu projeto para a humanidade no ambiente físico, mas também na esfera metafísica. O projeto de Deus incluía a família. E é por isso que um primeiro sinal, um primeiro tipo, talvez um dos primeiros tipos do plano de salvação de Deus, que é a arca de Noé, apresenta claramente esse elemento: Noé e sua família são salvos. Eles entram na arca de acordo com Gênesis 6. Mais adiante vamos encontrar uma história paralela, quando a conquista de Jericó acontece e Raabe e toda a sua família é salva, e o texto faz questão de mencionar esse detalhe. Mais adiante, uma linda história familiar, a história de Ruth.
E ali a relação interessante entre Noemi e Ruth, a amizade, o carinho entre sogra e nora, e mais adiante o resgate daquela família, graças justamente aos laços familiares existentes entre Boaz e Elimeleque. Boaz era da família de Elimeleque, e a partir daí surge a oportunidade e a possibilidade de resgate daquela família que acaba por entrar na genealogia de Jesus Cristo, na família de Jesus. É por uma família que Deus começa a preparar o seu projeto de salvação, e Deus chama Abrão, que depois passa a ser chamado de Abraão, e através dele estabelece o seu plano. Sai da tua terra, tu e tua família, tu e tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a partir dali vem a descendência. De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, de Jacó vem os nomes e os ancestrais das tribos de Israel. Consolidar-se-á o povo de Israel, através do qual, por meio de uma família, viria ao mundo o Filho de Deus. Então se cumpriria a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É através da família que Deus projeta a preservação de sua mensagem. E voltaremos daqui a pouco a Deuteronômio capítulo 6, mas o plano de Deus era esse. A família se reuniria para celebrar os marcos importantes da história, e uma vez instalada a celebração, os filhos perguntariam: o que significa isso? Como aliás até hoje todo filho faz. E então os pais teriam a oportunidade de explicar, de contar a história, de preservar a mensagem e de transmitir os valores. O perfeito projeto de Deus em tempos em que não era possível gravar alguma coisa, ou produzir livros, ou fazer cópias de mensagens. De pai para filho, a mensagem seria preservada, perpetuada, mantida e ensinada. Não é por acaso que Deus se nos apresenta como Pai, para relembrar mais uma vez a importância da família no seu projeto. Poderia dizer então que na Escritura aprendemos sobre a família como plano de Deus. O plano de Deus é a família, e não há dúvida quanto a isso, porque isso está presente desde o início. Mas não apenas a família como plano de Deus, descobrimos o papel da família no plano de Deus. Todo o projeto de Deus para a humanidade é executado através da família. E então Deus usa a família para o seu propósito. Mas não apenas encontramos a família como plano de Deus e a família no plano de Deus, mas percebemos na Bíblia o plano de Deus para a família. E aqui especificamente o que é que Deus idealizou para a família, o que é que Ele projetou, o que Ele desejou para a família. E é especificamente nesse ponto que eu gostaria de me deter por alguns instantes para refletir com os irmãos. E dentre as muitas coisas que poderiam ser mencionadas ou citadas à luz das Escrituras a respeito do projeto de Deus para a família, eu queria destacar apenas duas coisas na manhã de hoje. Dois aspectos que considero relevantes e que precisam ser lembrados por nós. A primeira coisa é que a família é o lugar onde se aprende a amar. A família é o lugar onde se aprende a amar. Quando Deus estabeleceu o seu plano, quando Ele estabeleceu o seu projeto, era esta a ideia de que na família nós começássemos a entender o que significa o amor. E a partir daí, todas as demais experiências seriam um fruto, um resultado, um reflexo desse aprendizado familiar. No texto que lemos de Provérbios 4, eu queria destacar o versículo 3. Eu acho lindas as palavras do autor dos Provérbios, nesse particular e nesse texto. Até porque os conselhos são muito claros, são muito sérios, são muito nítidos, mas nesse momento nós encontramos uma veia um pouco mais poética, quando ele olha para trás e diz: porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante da minha mãe. Na versão
feita por Eugene Peterson, conhecida como A Mensagem, ele apresenta esse texto e essa mensagem da seguinte forma: quando eu era garoto e ainda no colo do meu pai, sendo o orgulho e a alegria de minha mãe, com paciência ele me ensinava. E aí prossegue com o que está a partir do versículo 4. A Bíblia apresenta esta imagem: o filho cuidado por seu pai e único diante de sua mãe. Um detalhe curioso é que, de alguma forma, todos nós somos filhos únicos. Em certo sentido, somos únicos, sim. Somos únicos mesmo em relação aos irmãos, e somos únicos especialmente em relação aos outros, aos que não são filhos. E aí, filho é filho. E a relação estabelecida no relacionamento, na conexão entre pais e filhos, pai e filho, mãe e filho, é uma relação única e exclusiva. E é na família, por exemplo, que se manifesta o afeto. Afeto. O lar precisa ser o ambiente onde se demonstra afeto. É difícil entender por que razão, muitas vezes, é justamente no lar que nós encontramos os maiores conflitos, os maiores atritos. É difícil compreender porque algumas pessoas nos relacionamentos sociais são tranquilas, são tão mansas, são tão suaves, e dentro de casa viram seu lunga, né? Não consegue responder nada com paciência, tolerância zero, uma impaciência tremenda, uma agressividade inexplicável. É natural que no lar nós sejamos mais autênticos, mas sua autenticidade é isso? É isso que você é? Por que razão, às vezes, no relacionamento familiar, nós perdemos as oportunidades para demonstrar carinho, afeto? Seja carinho através de um abraço, seja carinho através de um elogio, seja carinho através do apoio, do incentivo, da oração, do cuidado, da pergunta. O lar é projeto de Deus para que aprendamos sobre afeto. E é por isso que as imagens que temos desde a nossa infância são as imagens do colo, são as imagens do cafuné, são as imagens do abraço. A imagem de um filho levado no braço por seus pais, a imagem do filho que corre para abraçar seu pai ou sua mãe no momento do reencontro. E nem precisa ser um reencontro depois de meses de distância, um reencontro depois de algumas horas. Isso já é suficiente para que haja toda aquela festa, aquela celebração. Por que perdemos isso à medida que o tempo passa? E não conseguimos perceber em nossos lares a alegria do reencontro, a alegria de rever, a alegria de estar juntos. Aproveitamos tão pouco isso, estamos tão distantes uns dos outros, apesar da ocupação do mesmo espaço geográfico. O projeto de Deus é que a família seja um ambiente onde demonstramos afeto, e é o melhor lugar do mundo para se treinar isso, é o melhor lugar do mundo para se aprender isso. Se aprendemos no seio da família, nós certamente expressaremos isso nos demais relacionamentos. É na família que aprendemos sobre saudade. E eu sei que é justamente no que se refere aos relacionamentos familiares que nós sentimos as maiores dores, quando da separação, da ausência e da perda. Aliás, para mim, um dos textos mais tocantes e mais dramáticos das Escrituras é encontrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 18 e no capítulo 19. Ali o rei Davi perde seu filho Absalão, e o grande guerreiro se vê prostrado, o grande guerreiro se vê derrotado. E o versículo 33 do capítulo 18 diz: então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Versículo 4 do capítulo 19 traz a mesma ideia. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho.
É na família que aprendemos sobre laços mais íntimos, mais próximos. É onde percebemos o amor em sua maior intensidade. E a família foi projetada por Deus para isso, para que ali aprendêssemos sobre amor que se entrega, sobre amor que se sacrifica, sobre amor que se dedica, sobre amor que se empenha, sobre amor que se esforça, sobre amor que trabalha, sobre amor que promove a felicidade do outro e luta por isso. É na família que aprendemos sobre afeto, sobre saudade. É na família que aprendemos sobre solidariedade. E nenhum outro ambiente se assemelha ou deve se assemelhar ao ambiente familiar para isso. Como a referência feita pelo escritor do livro de Eclesiastes, no capítulo 4, se aplica com perfeição à relação familiar. Por isso gostamos de usar esse texto quando falamos de casamento, ou quando falamos em casamento. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, outro ajuda o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Como isso tem que ser verdade no relacionamento conjugal. Como isso tem que ser verdade no relacionamento entre pais e filhos. Como isso tem que ser verdade no relacionamento entre irmãos. Como é esta a proposta, que sejamos ao apoio um do outro, suporte um do outro, ajudantes um do outro, que estejamos juntos para juntos superar as dificuldades. E todos nós sabemos o que isso significa, como é bom ter com quem contar. Era esse o projeto de Deus. Ele sabia que precisaríamos disso. Não é bom que o homem esteja só, por isso a ideia de ter com quem contar. Nossos pais, nossos irmãos, nosso cônjuge, nossos filhos. A família precisa ser esse núcleo no qual se experiencia esta solidariedade, esse relacionamento mútuo, esse apoio mútuo. Não podemos viver com relacionamentos familiares nos quais estejamos permanentemente a nos digladiar, ou a lutar uns contra os outros, a nos distanciar mais e mais uns dos outros. Lamentavelmente, com o tempo nos acostumamos com a expressão antes só do que mal acompanhado. Que isso jamais se aplique aos nossos relacionamentos familiares. Que em nossa família vivamos o projeto de Deus de estar juntos, literalmente juntos, porque juntos, e temos sido lembrados disso tão frequentemente, juntos somos melhores, juntos somos mais fortes, juntos somos mais resistentes, juntos somos mais felizes. A família foi projetada por Deus como lugar para se aprender sobre amor, amor que se verifica no afeto, amor que se verifica na saudade, amor que se verifica na solidariedade, amor que se verifica no cuidado. No cuidado. E isso é tão verdade, que Deus usa a imagem do cuidado de uma mãe para com seu filho, para se referir ao seu cuidado por nós. Poderia acaso uma mãe esquecer-se do seu filhinho que ainda mama, de modo que dele não se lembrasse? Deus usa a imagem do cuidado da mãe para com o filho, para se referir ao seu cuidado. Antes que os pais fiquem enciumados, Deus também usa a imagem do pai. E no Salmo 113, versículo 13, ele diz: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Não é por acaso que Deus usa essa imagem do cuidado maternal e do cuidado paternal para falar do seu cuidado por nós, porque esta seria sua referência, o cuidado demonstrado no seio da família, cuidado tão claramente presente para com o recém-nascido. E ninguém toma um recém-nascido nos braços como uma mãe o faz. Depois de algum tempo o pai também, mas no primeiro momento a mãe o faz com precisão, o pai demora um pouquinho mais para aprender, mas aprende.
um cuidado imenso de alguém que se sente incrivelmente responsável. Como nós precisamos nos sentir responsáveis uns pelos outros em nossa família. Cônjuges responsáveis uns pelos outros. Pais que se sentem responsáveis por seus filhos, mas filhos que se sentem responsáveis por seus pais. Irmãos que se sentem responsáveis uns pelos outros. Cuidar uns dos outros é algo inerente ao relacionamento familiar, é parte desse projeto. Aliás, Paulo é muito suave quando escreve a Timóteo, e na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo é muito leve, muito suave. Vejam o que ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Foi bem suave, né? Foi bem leve aqui, certo? Foi bem leve. Se você não consegue ter cuidado nem dos de sua família, você é pior do que o infiel. Não tem referencial para você. Ele entrou pesado. Mas a verdade é que é na família que nós podemos aprender sobre cuidado uns com os outros. Percebe então que se nós aprendemos isso na família, é muito mais fácil exercitar isso nos demais relacionamentos. É muito mais fácil ser afetuoso. É muito mais fácil sentir a falta. É muito mais fácil ser solidário. É muito mais fácil ser cuidadoso. Quando na família aprendemos isso. Deus projetou a família para que nela aprendêssemos sobre o amor. Mas o outro lado da questão é que Deus projetou a família para que nela aprendêssemos os valores da palavra de Deus. E aqui nossos olhos estarão voltados não apenas para o relacionamento uns com os outros, mas para o modo como nosso relacionamento com Deus se reflete em nossas atitudes e em nossos ensinos. Voltando ao texto que lemos inicialmente, a partir do versículo 4, nós lemos: e ele me ensinava e me dizia, ele meu pai, no tempo que estava no seu colo, quando eu estava entregue aos cuidados seus e de sua mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Um pai que expressa o seu amor para com seu filho é o pai que ensina, é o pai que aconselha, e é o pai cujos ensinamentos sempre serão lembrados. É possível que nem sempre sejam seguidos, mas sempre serão lembrados. No momento em que o filho se desviar daqueles ensinamentos, ele o fará no uso de sua liberdade, mas terá plena consciência do caminho que está trilhando. Terá claro em sua mente o resultado de sua escolha e de suas decisões. Por isso o texto, talvez o mais lembrado, do capítulo 6 do livro do Deuteronômio, quando Deus nos desafia, dizendo, apresentando-se como o único Deus, que deve ser amado de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. E então prossegue dizendo, a partir do versículo 6 de Deuteronômio 6, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, é interessante ver nas Escrituras Deus instruindo os pais a ensinar. Depois, no outro momento, pais cumprindo o projeto de Deus e ensinando a seus filhos. Mas no outro momento, talvez o mais significativo deles, filhos se lembrando
daquilo que lhes foi ensinado. Por isso eu gosto tanto desse capítulo 4 de Provérbios. É o autor que se lembra de quando era pequeno no braço de seu pai, e aquelas verdades lhe foram ensinadas. Ele agora pode transmitir às próximas gerações, à sua descendência, aos seus filhos, os ensinos que foram gravados no seu coração. No mesmo livro dos Provérbios, no capítulo 31, os versículos 1 e 2, dizem: palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos. E aí o texto prossegue com algumas recomendações e os conselhos transmitidos por Lemuel, mas aprendidos de sua mãe. Mencionei no domingo passado a referência feita por Paulo, quando fala com Timóteo e lembra o que lhe ensinara Lloyd e Eunice. Ensinos transmitidos às novas gerações. Voltando ao primeiro capítulo do livro dos Provérbios, versículo 8, nós lemos: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Mais adiante o versículo 15 diz: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Já no final desse capítulo, versículos 32 e 33 dizem: porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá, mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Pai é aquele que ensina seu filho, que instrui o seu filho. Mãe é aquela que ensina seu filho, que instrui a seu filho. A família tem que ser um lugar onde as verdades da palavra de Deus são lembradas. A família tem que ser um lugar onde as verdades da palavra de Deus são ensinadas. A família tem que ser um lugar onde onde as verdades da palavra de Deus são experimentadas, são vivenciadas, de tal forma que esses conceitos sejam fixados, não apenas na memória, mas no coração dos filhos. Que sejam recebidos e assimilados como valores, como princípios, como referenciais para a conduta e para o caminhar das novas gerações. O projeto de Deus para a família inclui necessariamente a tarefa da família como centro de ensinamento dos valores da palavra de Deus. Há muitas coisas que poderiam ser mencionadas sobre a família, mas o que eu queria destacar na manhã de hoje são apenas essas duas verdades. O projeto de Deus para a família é que a família seja um lugar para se aprender sobre o amor. Que o nosso relacionamento familiar seja um excelente exercício do amor. Amor demonstrado na solidariedade, no cuidado, no afeto, mesmo às vezes na saudade, mas que esse amor esteja presente. A segunda coisa, que a família seja o lugar onde nós conhecemos a Deus e os princípios da sua palavra. Que a palavra de Deus seja lembrada, seja ensinada e seja vivida em nossas famílias. O que está faltando na sua família? O que você pode fazer para que sua família se aproxime mais desse projeto de Deus? Caminhe com a convicção de que quanto mais próximos estamos do projeto de Deus, mais felizes seremos. Que Ele nos torne famílias cada dia mais felizes. Amém. Com amor no lar.
culto. Mais uma vez, nossa gratidão a todos quantos nos visitaram na manhã de hoje, também àqueles que à distância têm acompanhado este culto. Nossa gratidão aos irmãos que têm participado deste culto, nossa gratidão ao nosso ministro de música, Apolônio. Eu pedi que colocasse esse hino no programa, ele teve que se desdobrar um pouquinho mais, também que ele é eclético também, tocou ali ao piano. Aliás, ontem eu soube que ele pregou na igreja de São Martim. Estou começando a ficar preocupado, já está começando a... mas tá... Temos um ministro de música, portanto, bastante eclético. Obrigado aí pelo apoio no trabalho. Meus irmãos, desejo a todos uma tarde abençoada por Deus, cuidada por Deus. Estaremos juntos hoje à noite, estaremos com o pregador, o pastor Esdras Gaspar, no culto de hoje à noite. Estaremos reunidos aqui a partir das 19 horas. Neste momento, após a oração, os irmãos que forem deixar o santuário poderão fazê-lo. Pedirei aos outros pastores que estejam à porta para cumprimentá-los. Nós que vamos permanecer para a Assembleia, permaneceremos aqui. Dentro de alguns instantes, daremos início à nossa Assembleia Ordinária da Igreja. Os membros da Igreja que puderem permanecer estão naturalmente convidados para isso. Vamos orar. Pai querido, recebe nossa gratidão por teu grande amor demonstrado para conosco, entre outras coisas, na instituição da família. Reconhecemos, Senhor, nossas falhas e te pedimos que nos ajudes a ser melhores e a tornar nossos lares melhores. Que o teu amor derramado em nossos corações seja verificado em nossos relacionamentos. Que nossa vida familiar seja cuidada, protegida, dirigida por ti. Que os nossos lares sejam, Senhor, aquele lugar onde experimentamos mais proximamente o teu amor e a tua bondade, e onde aprendamos as verdades da tua palavra. Agora, Pai, que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Você